Deu tempo de ler o artigo? Deu tempo de fazer as questões? Deu sim. Beleza, então. Então, vamos começar. Olha só. O artigo era um artigo bem tranquilo, né? Na verdade, vocês viram, inclusive, assim, que o médico ele não solicitou a dosagem da vitamina, justamente porque não estava disponível para ele solicitar. Foi aquela história que eu comentei com vocês, que nem sempre você tem a disponibilidade de pedir o exame de dosagem, né? Então, embora você tenha o exame disponível, né? Quer dizer, disponível assim, o exame possa ser feito, mas dependendo de onde você vai estar trabalhando, não tem como. Então, foi o que ele citou no final do artigo, né, que era um possível caso de beriberi, mas que baseado mais na situação clínica, nos sinais e sintomas, na anamnese, mas não na dosagem bioquímica da enzima, da tiamina, né, da glitamina. Tá? Então, às vezes, vai acontecer isso com vocês nem sempre vão conseguir pedir uma dosagem e vocês vão muito mais pelo aspecto clínico da doença. Foi o que eles fizeram, né? Foram por eliminação e chegaram no possível diagnóstico de beriberi, tá bom? Bom, vamos para as perguntas e a gente vai discutindo o artigo, tá? Vocês querem comentar alguma coisa, falar alguma coisa? Gostaram do artigo? Acharam interessante o caso? O que vocês acharam? Ele é de 2004, mas, assim, relatos de casos normalmente são assim, às vezes você acha um mais novo, às vezes você acha um mais antigo, tá? O que vocês gostaram do artigo? Gostei, Andréia. Achei interessante aquela parte que fala que normalmente é que pode acontecer, né, o beriberi não só pela falta de ingestão, mas por se relacionar com álcool, com ingestão excessiva de carboidrato. Muito interessante, né? É bem interessante, porque às vezes no livro a gente não acha. Esses detalhes da situação clínica, do diagnóstico, como é feito, você não vai achar isso no livro de bioquímica. Você tem que procurar isso em artigos. E futuramente vocês vão precisar disso. Então, futuramente, quando vocês estiverem estudando, trabalhando já, pesquisando sobre alguma determinada doença, vocês vão direto em artigo científico. Principalmente o pessoal que trabalha na área. Então, assim, não precisa ser um artigo de ponta internacional, não. Às vezes são relatos de caso de médicos de regiões aqui do Brasil que comentam, que fazem um estudo sobre aquele assunto, e aquilo ali acrescenta demais para a gente. Uma outra fonte muito importante, que tem gente que não dá valor, mas é muito importante, são as dissertações de mestrado e teses de doutorado que nós encontramos no Google. Então, existem dissertações de mestrado, teses de doutorado da Unicamp, da USP, eles põem na internet, e são achados. Quando você encontra, às vezes tem uma revisão interessantíssima sobre uma patologia, sobre uma questão de diagnóstico. Então, assim, são coisas que são importantes para vocês também. Vocês não precisam ficar restritos a artigos internacionais, né, de revistas de ponta. Vocês podem achar artigos de sociedades brasileiras, que são muito bons, dissertações, teses, né, sobre o que não é recomendado são aqueles sitezinhos, né, da área de saúde, que às vezes o pessoal não coloca aquilo ali de uma forma muito correta, tá? Mas isso aí que eu estou comentando com vocês é interessante também vocês utilizarem, tá? Então, se vocês encontrarem às vezes uma dissertação, principalmente da USP e da Unicamp, são as que eu mais olho, às vezes, por causa do critério, do peso, né? São muito boas, muito interessantes, tá bom? Então, vamos lá. Primeira questão do artigo. Em que situações ou patologias é possível identificar níveis reduzidos de tiamina? Então, eu citei para vocês, inicialmente, aquela questão da desnutrição grave e do etilismo. Mas nos artigos nós temos mais situações, né? O que vocês me contam aí que vocês leram? Etilismo, desnutrição grave, o que mais? Vocês. Alimentação, né, rica em carboidratos, uso excessivo de café, diurético. Diurético de alça,
que é importantíssimo. A diurético de alça, gente, furosemida, que é o principal diurético de alça, muito usado na insuficiência cardíaca, tá? Então, quando a pessoa está com edema agudo de pulmão, você precisa de um diurético potente para eliminar aquela água que está ali naquele pulmão. Então, o medicamento de referência para essa situação de insuficiência cardíaca associada a edema pulmonar é furosemida no paciente. E justamente o artigo cita isso, né? A furosemida é muito usada para pacientes que estão com insuficiência cardíaca. Vai, continue aí, Fernanda. Ele fala também de pacientes que estão internados, né, em uso de dietas parenterais, pacientes em situação de hemodiálise ou diálise, esqueci como é que fala o negócio, é diálise peritoneal. Isso. Substâncias antitiamínicas, né? Que são chás, ele citou chás, mas ele não falou que chás que eram, mas ele falou alguns chás, né? Isso. E tem uma doença que vocês provavelmente nunca ouviram falar. Tireotoxicose. Isso. Viram isso aí? Uhum, essa tireotoxicose, gente, é um hipertireoidismo mais grave, tá? Então, geralmente, a pessoa produz um anticorpo que estimula a tireoide, é uma doença autoimune. Essa tireotoxicose, ela é conhecida também como doença de Graves. Nós vamos estudar ela na Fisiomédica 1, tá? Doença de Graves, onde a pessoa produz anticorpos que estimulam a tireoide, então a pessoa tem um hipertireoidismo, né? Então, assim, tem várias situações e patologias associadas a essa deficiência, embora a gente não saiba onde que está a ligação, né? Igual, por exemplo, eu não sei. Uma pessoa com doença... Por que na doença de Graves, que é a doença do hipertireoidismo, você teria isso também? Pelo consumo exagerado? Porque a pessoa com hiper, ela consome muito, ela tem um gasto energético violento. Então, pode ser que seja consumo, mas tem coisa que não tem uma explicação ainda muito certa, né? Fechou, né? A primeira? Podemos passar para a segunda? Ah, sim, paciente com diarreia, sim. Aí eu não sei exatamente se seria absorção ou a produção de vitamina pela microbiota. Lembra que eu falei com vocês que a microbiota produz várias vitaminas do complexo B? Só que eu não achei ainda um artigo, vou até procurar, assim que eu tiver um tempinho, procurar um artigo, porque tem muita gente pesquisando microbiota, gente, vocês não têm noção da quantidade de informação que tem sobre a microbiota, porque eles viram até que, dependendo do tipo de bactéria que você tem na microbiota, tem pessoas que têm tendência a engordar, tem pessoas que têm tendência a emagrecer, dependendo do tipo de bactéria que você tem ali. Então, eu vou ver se eu acho um artigo de revisão, alguma coisa que fale sobre quais vitaminas são produzidas pelas bactérias intestinais. Vitamina K, a gente tem certeza, né? Mas quais são realmente essas vitaminas e o quanto que isso é importante se a pessoa perder essa microbiota. Sabe por que eu estou falando isso? Quando eu era ainda estudante, isso já tem muito tempo, né, gente? Já estou velha, já cheguei no número 5, né? Então, vocês não acreditam não, mas eu já cheguei no número 5, tá? As rugas não mentem. Então, quando eu tinha idade de vocês, um pouco mais, quando eu formei, ainda tinha um costume, toda vez que o médico prescrevia antibiótico, ou ele prescrevia complexo B, ou ele prescrevia repositor de microbiota. E depois, conforme eu fui trabalhando, uma das coisas que eu notei é que vários médicos ou esqueceram ou simplesmente pararam por algum outro motivo. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que não é comum você ver os médicos prescrevendo antibiótico e repositor de microbiota junto. A gente vê alguns casos, né? Por exemplo, quando a pessoa tem diarreia, ou se a pessoa já relata que tem, então você já entra com o repositor de microbiota quando você usa antibiótico. Principalmente se você está tomando amoxicilina com clavulanato, né, que é aquele clavulin, aquilo ali destrói qualquer microbiota. Mas assim,
eu não vejo mais ninguém prescrevendo antibiótico e complexo B, que era uma coisa comum antigamente. Quando eu falo antigamente, há 30 anos atrás, né? Porque quando eu tinha idade do C, então 30 anos atrás. Então, eu não sei o que aconteceu. Se realmente foi provado que não precisa, ou se foi deixado para lá, tá? Porque poucos médicos fazem essa prescrição. Então, isso aí eu vou ter que dar uma investigada para ver se tem o que eles sabem hoje em dia, ainda mais que a microbiota hoje está sendo muito estudada, para ver por que foi parado, por que os médicos não têm mais esse costume de prescrever complexo B ou repositor de microbiota. Depois a gente, no dia que eu achar aqui, se eu achar alguma coisa, eu comento com vocês. Se vocês acharem, vocês me avisem. Me avisem. Professor, achei um artigo aqui legal falando da microbiota, da produção de vitaminas, sei o que, tá. Vocês acharem, vocês me falam, tá? Me mostra aí, tá bom? Porque às vezes eu não tenho tempo também de buscar, né? Como às vezes vocês têm. Não só tempo, como velocidade. Vocês buscam a coisa numa velocidade, né? Parece que a mão de vocês é aquela coisa assim, né? Mas eu não tenho tempo também. É complicado. Vamos lá. Então, segundo o artigo, quais seriam as 4 formas de deficiência de tiamina? Vocês viram isso aí no artigo? Está na página... Na penúltima página. É isso aqui, professora? Você falou apatia de Wernicke, beriberi seco, beriberi... Isso, exatamente. Como é que fala isso aqui? Xoxin, beriberi? Não sei falar. Esse xoxin aí também eu nunca tinha ouvido falar nele, não. Essa classificação, né? Xô, dano, agudo, xin, coração. Essa aí eu não conhecia. Nunca ouvi falar de xoxin, beriberi. Deve ser porque é mais comum lá na região da Ásia, né? Ou na China, né? Onde o pessoal come mais arroz? É na China ou no Japão? Um dos 2 países o pessoal consome muito, então deve estar vindo isso aí de lá, né? Esse termo. Bom, então, ó, nós temos aí... Repete para mim, então, a classificação, as formas. Encefalopatia de Wernicke, beriberi seco, beriberi úmido e xoxin beriberi. Eles esqueceram de acrescentar a Korsakoff, né? Então, sim, seria aí... porque o que acontece? A síndrome de Wernicke, ela pode evoluir para a Korsakoff. Então, nós temos pacientes só com síndrome de Wernicke e tem aqueles que evoluíram para Korsakoff. Wernicke, Korsakoff. Tá? Então, tem que acrescentar nessa primeira parte aí. Tem Korsakoff também. Tá? Beleza. Que alterações circulatórias podem estar associadas à deficiência de tiamina? Embora a gente não saiba por quê. Mas o que está acontecendo em termos circulatórios? Vaso, coração, tal. O que ele relata para a gente no artigo? Vamos lá. Ele fala que provoca uma vasodilatação periférica, aí tem aumento dos chantes arteriovenosos e alteração importante da circulação em pequenos vasos. Aí isso diminui o fluxo sanguíneo cerebral e renal e aumenta o fluxo sanguíneo muscular. E também tem elevação renal de sódio de água, que faz perder água para o terceiro espaço, né? Causando edema, essas coisas. Isso é muito estranho, tá, gente? Eles comentaram essa deficiência causar isso, sabe por quê? Os rins são órgãos não vitais. Beleza. O que é isso? O que isso quer dizer? Quando o seu organismo, vamos supor que você teve uma queda de pressão arterial. Quando você tem queda de pressão, o seu organismo vai tentar fazer a pressão subir de qualquer maneira. Isso é uma coisa que a gente estuda no semestre que vem, Fisiomédica 1. Ele vai fazer a pressão subir de qualquer maneira, vai entrar em ação aí o sistema nervoso autônomo, e o que a gente nota é que os órgãos não vitais, rins, fígado, músculo, pele, intestino, tudo isso é não vital. Reduz o fluxo sanguíneo para eles. E para os órgãos vitais você mantém. Quais são os órgãos vitais do seu corpo? Coração, pulmão e cérebro. Então, quando uma pessoa tem alguma queda de PA, vamos supor que teve uma hemorragia grave, o organismo vai manter a pressão, mas ele vai reduzir o fluxo de sangue para os órgãos não vitais e vai manter o fluxo para o coração, pulmão e cérebro. E o estranho é que justamente nessa doença, você reduz o fluxo cerebral. Então, assim, é muito estranho você ter uma diminuição, quer dizer, dá uma vasodilatação periférica,
você dilata os vasos sanguíneos para vários tecidos, né? E reduz o fluxo de sangue para o cérebro. Isso não faz sentido, fisiologicamente falando, não faz muito sentido. Aumentar o fluxo de sangue para o músculo, menos sentido ainda. Você aumentar para o músculo e reduzir para o cérebro. Tipo, você reduz o fluxo de sangue para um órgão vital e aumenta para um não vital. Não faz sentido, tá? Mas deve ter uma razão de ser, deve ter algum mecanismo que explique isso. Só a gente não sabe como. Mas a partir do momento que você reduz o fluxo de sangue para os rins, você começa a reter sódio. Esse é que é o problema. Então, você começa a reter sódio, água. Aí vocês vão ver que entram mecanismos compensatórios para reter água, reter sódio. E a pessoa vai tendo edema, vai tendo uma sobrecarga cardíaca, porque você vai aumentar o volume de sangue, tá? Então, essas alterações a gente consegue visualizar, né? Reduzir o fluxo de sangue para o rim, você começa a reter muito líquido, isso é normal, tá? Agora, essa história de reduzir o fluxo cerebral, isso aí para mim ficou assim, gente, não faz sentido, né? Mas é o que foi relatado, quer dizer, é o que está sendo descrito clinicamente. Então, assim, tem alguma coisa ali que está provocando isso, tá? Quais são os critérios de diagnóstico para alterações cardiovasculares do beriberi? Então, lembrando que a gente não necessariamente vai conseguir dosar a tiamina, então vocês vão olhar clinicamente, quer dizer, fazer uma anamnese e ver o que pode ser. Então, vocês vão descartando possíveis diagnósticos. Vamos lá. Responda 4 para mim aí, quais são os critérios? Ausência de outro fator etiológico, história de ingestão alimentar deficiente em tiamina por no mínimo 3 meses, associação com polineurite periférica, aumento de área cardíaca, taquicardia sinusal e edema periférico, rápida resposta tiamina. Foi exatamente isso aí que ele usou como uma possível confirmação do diagnóstico, né? Ele foi eliminando as possíveis patologias que poderiam estar acontecendo, e quando ele administrou tiamina para o paciente melhorou, então só pode ser isso, né? Aí matou a charada. Beleza, gente, muito bom. Agora vamos para aquelas questões do estudo dirigido. Alguém quer comentar, perguntar, falar alguma coisa sobre o que a gente já discutiu? Vamos lá. Estudo dirigido 7. Questão 12, 13, 14 e 15. Rapidinho, que vocês têm aula agora, né? 10h30, né? Quem que dá aula agora? Fernanda? Não, é o Clécio. Tá. Eu não quero que vocês atrasem para a aula, não. Vamos lá. Peraí que não está aparecendo aqui. Pronto. Vamos lá. 12. O que é beriberi? Quais são os tipos desta patologia? A gente já discutiu isso, acho que nem precisa. Beriberi é a avitaminose, né? Quer dizer, a doença provocada pela deficiência da tiamina. E os tipos a gente acabou de discutir no artigo, né? Que é o beriberi seco, o beriberi úmido, síndrome de Wernicke-Korsakoff, né? Então, os tipos dessa patologia, basicamente, beriberi seco, beriberi úmido, tá? Vamos lá, agora 13. Cite 3 sinais ou sintomas detectados em indivíduos com beriberi. Não, trocentos, mas lá. Posso citar 3 para mim aí, que chamaram mais a atenção de vocês. A gente tem edema, a gente tem o pé caído, a gente pode ter uma desconexão de fala por causa de alterações na área de Wernicke, e mais grave em Korsakoff. A gente tem uma fraqueza e emagrecimento também. É isso mesmo. Então, tem trocentas possibilidades, insuficiência cardíaca, né? Edema generalizado, tem muita coisa. Vamos lá. Qual a vitamina envolvida na etiologia da síndrome de Wernicke? Não precisa falar, a gente acabou de discutir. Tiamina, fechou. 15. Por que a deficiência da vitamina B1 pode causar fraqueza intensa e dores musculares? Agora, bioquimicamente falando. Passo a palavra a vocês. Quem vai? Bom, eu posso tentar, eu não consegui chegar até aqui, não. Mas,
Com a deficiência de B1, a gente tem um problema, porque a B1 é a tiamina, e a tiamina ela é usada na produção de timina, pirofosfato, que faz parte dos complexos piruvato deshidrogenase, né? E aquele lá de alfa-cetoglutarato, lá no ciclo do ácido cítrico. Sim. Então, tipo, se a gente tem esse problema, significa que a gente vai ter um problema na produção de adenosina trifosfato. É isso aí. Você não conseguiu, não. Você conseguiu ver, Yuri. Exatamente isso. Isso. Bioquimicamente falando, é isso aí. É alterações aí da produção de ATP, né, no complexo PDH, o complexo piruvato deshidrogenase, em função da coenzima. Perfeito, tá, gente? Bom, aí, então vamos deixar as outras questões para a gente discutir na semana que vem, o restante, né, o restante do estudo dirigido. Porque aí, semana que vem, nós temos as vitaminas lipossolúveis, que é até rapidinho, não é muito demorado. E depois nós vamos ter começar a integração de metabolismo, começar com as alterações metabólicas no estado pós-absortivo ou no estado absortivo, que é depois que você come. E aí? O que a gente pensa em termos de metabolismo? Agora vai entrar metabolismo de carboidratos, de lipídios, de proteínas, tá? Mas não de uma forma assim, a gente não vai ficar se apegando a essa enzima que é estimulada, essa enzima que é inibida, não é assim. Agora é a hora de vocês tentarem visualizar, para ver, tipo um mapa mental, assim, o que eu vejo em termos de metabolismo no tecido adiposo, no fígado, no corpo de uma forma geral, nessa situação, tá? Então, aqui vai aumentar, aqui vai diminuir, aqui vai acontecer isso, tá? Então, vai ser esse momento agora, depois que a gente terminar a vitamina lipossolúvel, vai ser esse momento de discussão e não vou falar com vocês assim, é facinho. Não é facinho, não. Não é facinho porque agora vai ser o momento de você trazer a informação da bioquímica junto para juntar com a 2, para a gente fazer essas relações, tá? Nós estamos quase chegando no final do semestre, graças a Deus, né? Mas tem muita água para rolar ainda, né? A gente tem quantas aulas até o final do semestre, gente? Nós estamos hoje é dia 23, né? Não, hoje é 24 de maio. Nossa, o trem voou. 24, voou. Semana que vem já é junho. A nossa última prova está marcada para que dia? Julho ou junho? Acho que é 14 de junho, professora. Junho. Junho. Tá faltando um pouco, tá acabando. Tá quase acabando. Mas é justamente o tempo que a gente precisa aí para finalizar. Então, semana que vem, na outra semana, e nós vamos... Aí eu vou dar, gente, lembra que eu comentei com vocês que eu ia dar se sobrasse tempo, eu ia dar outros assuntos, né? Aí eu vou manter só aquela da gestação, tá? Com as alterações metabólicas e hormonais da gestação, que eu acho muito interessante. Se sobrar um tempinho, eu vou acrescentar da lactação, que aí seriam alterações metabólicas e hormonais da lactação, então além da gestação. Vamos ver se a gente consegue fechar isso aí nas próximas aulas, tá bom? Bom resto de semana para vocês, né? Boas aulas, bom descanso, e semana que vem a gente tá aí de novo, tá bom? Beijo para todo mundo. Obrigada, André. Obrigada, tchau. professora. Eu que agradeço. Até semana. Professora, boa semana. Tá, obrigado, gente. Beijo para todo mundo.